partido do Chega, portanto, a deputado nas próximas legislativas de 30 de janeiro. Em primeiro lugar, perguntar-lhe o que é que o motiva, portanto, a abraçar este desafio de se candidatar a deputado pelo partido do Chega. Boa tarde, Augusta Serrano, e a todos os ouvintes da Rádio Campanário. O que me motiva é combater a estagnação, a resignação que tem havido nos últimos anos a nível da política nacional. Atualmente, para mim, a meu ver, estamos desgovernados. Estamos numa bancarrota que está encapotada. Os 2 últimos anos de legislatura do PS basearam-se compreendo que a pandemia foi complicada, mas não houve reformas estruturais a nível nacional. António Costa diz que o nosso Serviço Nacional de Saúde está ótimo. Mentira. Tem sido uma demandada geral dos médicos a nível dos hospitais públicos. O que é que se poderia ter feito? Poderia-se ter dado melhores condições aos nossos profissionais de saúde. Têm estado a sair e temos estado a recrutar médicos ao exterior, ou seja, com outro tipo de condições. Estamos a dar condições aos médicos do exterior que devemos dar aos nossos profissionais de saúde, quer médicos, quer enfermeiros. O que me levou, sinto-me um pouco indignado com a política atualmente a nível nacional, por isso foi o que me fez abraçar, para já entrar no Chega, e sou coordenador da Conselhia de Évora, do Chega, foi o que me fez abraçar este projeto. E eu acho bastante aliciante. Edalberto Figueiredo, falamos num plano geral, portanto, a nível nacional, a nível do distrito, do círculo, portanto, do distrito de Évora, que é o seu compromisso. Sabemos que quando um deputado é eleito e compõe, portanto, o hemiciclo da Assembleia da República, passa a ser um deputado para defender a nação, um deputado da nação. De qualquer das formas, tem o seu eleitorado, neste caso do distrito de Évora, que é aquele que o vai eleger ou não. No distrito de Évora, quais são, portanto, as fragilidades que percebe, não é? Que identifica, e também as soluções para elas? Neste caso, concluir as infraestruturas que estavam em curso, nomeadamente a conclusão do IP2, que é uma via muito importante, quer para escoar o trânsito, não é para retirar o trânsito, tem a ver com a retirada do trânsito de Évora, mas não quer dizer que as pessoas não vão a Évora. Os transportes pesados, concluir o IP2 é muito importante entre Porto Alegre e Beja, que ficou interrompido e pode ser que agora com o PRR invistam esses dinheiros e que tenham que investir na nossa economia, na nossa restauração, nas pequenas e médias empresas. Aí é que deve ser investido o dinheiro, julgo eu. Para quê? Para melhorarmos a nossa economia. O nosso país precisa de produzir riqueza. Temos que sair deste marasmo. Outra, eu sou uma pessoa ligada ao mundo rural. O Chega apoia o mundo rural. Vamos apoiar a política agrícola comum, a tauromaquia, a caça, os nossos costumes e tradições. Relativamente na parte agrícola, deveria de haver um incentivo, como houve há 3 quadros comunitários anteriores, ou seja, temos de garantir o nível mínimo de produção alimentar, ou seja, o Alentejo foi o celeiro de Portugal. Não quer dizer que volte a ser novamente o celeiro, mas tem que se produzir, tem que haver um incentivo à produção. Os fatores de produção são cada vez mais elevados, fertilizantes, semente, adubos, os combustíveis. Deveria de haver um incentivo, como houve há 3 quadros anteriores, principalmente para culturas temporárias, como o trigo duro, as oleaginosas, o girassol, arroz, tomate. Havia esses prémios específicos a nível agrícola. Com a sua produção, recebiam à produção, que é o que deveria de haver. Não quero radicalizar, nem sou fundamentalista, nem estou contra as culturas permanentes intensivas, que é o caso do amendoal e o olival. Mas acho que nós temos que mudar um paradigma agrícola, a nível do Alentejo. Tem que haver apoio neste tipo de culturas. A nível da caça, temos que apoiar os nossos caçadores. Deve continuar a haver uma abertura por parte do ICNF e permitir correção extraordinária da densidade de javalis, que são uma praga para as culturas, provocando elevados danos nas mesmas. Não é radicalizando, conforme diz o PAN,
não quer que se caça coitadinhos dos animais, nós nos podemos maltratar, não. Um ecossistema equilibrado é feito pelos caçadores. Eles conseguem efetuar isso. Consoante ao combate ao despovoamento, fixar jovens como incentivo à natalidade, criação de emprego, melhores condições de saúde, melhores centros de saúde, médicos de família para todos os portugueses, que não existe médico de família para todos os portugueses, é uma tristeza. Melhores vias de acesso, facilidade de acesso à habitação para casais jovens. Falou, portanto, de algumas medidas relativamente a fixar jovens e incentivos à taxa de natalidade para combater, de facto, este decréscimo populacional que tem acontecido no Alentejo. Obviamente transversal ao país inteiro, mas o Alentejo, de facto, tem sofrido esta perda de pessoas de forma acentuada. A taxa de natalidade poderá não resolver, pelo menos a curto ou a breve prazo, como é necessário e urgente, esta tendência, este despovoamento. Entretanto, fixar jovens também representa duas coisas: a criação de emprego, novas empresas e também habitação. Certo, correto. Portanto, na sua opinião, relativamente a estas duas questões que refere no que diz respeito ao despovoamento, pensa que elas são as medidas que neste momento podem combater esta situação? Não, é conforme a Augusta está a dizer, é a médio prazo, não é a curto prazo, médio e longo prazo. Mas, como sabe, também estamos a verificar outro paradigma relativamente a esta situação de jovens, de fixar jovens, portanto, tudo aquilo que estamos a falar, que é o facto, neste momento, de o Alentejo já estar com graves dificuldades no que diz respeito à mão de obra qualificada, ou haver pessoas para trabalhar na linguagem corrente. Mas também, não queria ser tão radical, mas existe muitas pessoas a viver no resíduo, ou seja, deveriam receber o resíduo as pessoas que têm direito relativamente a ele. Porque há muita pessoa que se encosta, prefere receber o subsídio do que trabalhar. E temos que ir buscar essas pessoas a imigrantes, ou outros locais, com formação e sem formação. Neste momento, as pessoas que dizem que estão a receber resíduo, nós temos uma taxa de desemprego neste momento de 6,1%. Considera que estes 1,1% que estão disponíveis, ou eventualmente possam estar disponíveis para trabalhar, são pessoas qualificadas, com qualificações necessárias às necessidades que o Alentejo tem? Haverá, com certeza, dentro dos 6,1%. Mas não sei se será o 6,1%. Isso é o que diz o António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, foi o que ele disse agora, que é 6,1%. É que os dados do INE é o que nos dizem, mas pronto, vamos acreditar. De qualquer das formas, a imigração para si é uma solução? Não, pode colmatar algumas dessas lacunas, mas não é a solução, é incentivar essas pessoas a trabalhar, essas que estão no resíduo, a receber o resíduo. Mas, por exemplo, no setor agrícola, é um setor que tem sentido, enfim, algumas dificuldades nessa mão de obra. Estas pessoas serão pessoas aptas, portanto, para trabalhar, por exemplo, no setor agrícola? Claro que sim, porque... Mas tem dados não existe mão de obra qualificada na parte agrícola. Não é preciso uma grande qualificação para se trabalhar no mundo rural. Mas temos, por exemplo, empresas com grandes dificuldades, por exemplo, na área da aeronáutica, em que tem havido, nomeadamente em Évora... Sim, em Évora temos a Embraer e a Mecacrom, que têm tido algumas dificuldades em recrutar pessoas com formação. Mas tanto quando sei existe esse... Qual é a sua alternativa? Isto falamos de Évora. Tanto quando sei, em Évora existe o curso de mecatrónica. E existe dentro do Centro de Emprego também formação nessa área. Acho que isso não é por aí. Acho que houve muitas pessoas, consoante o conhecimento que eu tenho, houve muitas pessoas que saíram da Embraer e Mecacrom. Não sei porquê, não faço a mínima ideia, mas
e de Alberto Figueiredo, mas podem existir todos os cursos do mundo, mas têm que existir pessoas para os frequentar. Precisamente. E esta é a dificuldade. Portanto, não concorda que seja a imigração, portanto, a recrutarmos pessoas... Teremos que recrutar lá fora? Pode ser. Portanto, o Chega tem sobre esta matéria, também tem medidas muito concretas e posições concretas, que é o facto de se recrutarem pessoas das chamadas cotas, ou às medidas das necessidades. Exato. E para os determinados setores que sejam necessários. Que é o que diz o nosso Presidente da Diretoria, é verdade, exato. É, com isso concorda. É. Portanto, ser um país, porque há aqui uma diferença entre refugiados e entre imigrantes. Imigrantes, são duas coisas diferentes. Completamente distintas, precisamente. Portanto, é a favor das duas, é a favor de uma só... Sou a favor dos imigrantes, os refugiados. Nós podemos acolher os refugiados, não podemos descurar os nossos idosos, os nossos reformados a receber 200 e tal euros, 300 euros de reforma e estarmos a dar 800 euros a refugiados e damos habitação para eles virem para cá. Isso é que eu não concordo. Permitam os nossos, depois os outros. Edalberto, falou aí, Sr. Engenheiro, falou aí, portanto, é de recursos hídricos, portanto, a água Augusta, peço desculpa. Sou de recursos hídricos, mas a minha base do meu trabalho tem sido sempre na parte agrícola. Fiz controle na parte agrícola. Conheço o nosso mundo rural, desde Algarve até Trás-os-Montes. Conheço a realidade da nossa agricultura e pecuária. No último emprego que fiz controle e certificação na parte agrícola e pecuária. Portanto, eu estou mais virado para a parte agrícola e pecuária. No meu curso, só trabalhei um ano na minha área. Mas pronto, estou familiarizado entre as duas. Entre a parte de recursos hídricos e na parte agrícola e pecuária. A questão das cotas de regadio, Alqueva, portanto, Beja será mais bafejado, portanto, é o grande centro onde, portanto, de recursos da barragem do Alqueva, Porto Alegre já não, e Évora tem... Porto Alegre irá agora com a construção da barragem do Pisão. Barragem do Pisão. Mas agora, aqui, em relação a Évora, acha que já deveriam ter sido dados novos passos nesta questão do aproveitamento da água do Alqueva para o distrito? Está a ser concluído o bloco de regra de reguengos, tanto quanto sei, e pode haver um prolongamento para outras áreas. A Alqueva engloba várias barragens. Portanto, mas considera que o processo, o caminho, está a ser bem feito? Sim, isso aí sem sombra de dúvida. Relativamente à saúde, e falamos do novo Hospital Central de Évora que está agora a ser construído. Há pouco falou que, de facto, faltam os médicos, entretanto, também houve um anúncio muito recentemente que entraram, portanto, para o Hospital do Espírito Santo, 40 médicos, portanto, para a especialidade ou não. O que é que lhe parece? Os serviços de saúde do distrito? Acho que a nível do distrito, mesmo assim, não está mal, não está muito mal. A nível nacional estará pior, mas a nível do Alentejo, a capacidade de resposta, eu julgo. Nós sabemos que agora com a pandemia as outras patologias ficaram um pouco descuradas. E o tempo de espera é muito elevado. Uma pessoa vai para um centro de saúde, para as urgências, está lá um dia inteiro à espera. Mas de qualquer das formas, portanto, não faz um balanço, enfim, faz um balanço positivo daquilo que é a saúde no distrito? Não, há sempre melhorias a fazer. Sempre melhorias a fazer. A questão do Hospital do Alentejo Central. Que opinião tem? O que é que vai alavancar na área da saúde? Considera que a obra está atrasada ou não está atrasada? Está atrasadíssima, mas isso é normal. Portanto, tem conhecimento de como é que o processo está exatamente? Como é que está o processo das acessibilidades? As acessibilidades... Enfim, isto também só para percebermos a ser eleito como o que é que irá defender nas diversas áreas. As acessibilidades, isso é um problema muito premente, completamente. Porque é complicado, ainda não está a ser bem efetuado, bem elaborado. E o hospital, penso eu, que será agora com o PRR, com o dinheiro que vai entrar, que possam avançar com ele, penso eu. A universidade, portanto, o curso de medicina
o curso de Medicina da Universidade de Évora é também para o Chega uma prioridade? Sim. Se vier a ser eleito, pensa fazer propostas, portanto, como é que essa pode ser a sua atuação enquanto deputado? Já a Escola de Enfermagem, exato, é questão de articular e colocar também o curso de Medicina. Outras propostas que tenha para o Distrito, que possam depois também refletir o que pode ser o seu desempenho enquanto deputado se vier a ser eleito? Aqui a nível, pronto, não é local, é a nível nacional. Na parte da tauromaquia, a descida do IVA para 6%. O fim da proibição de menores de 16 anos assistirem a touradas. Mas isso a nível do nacional? Sim, a nível nacional. Mas que se verifica a nível do Distrito, porque, como a Augusta sabe, não estamos isolados. Que eu julgo que também é aficionada. Não estamos isolados. Exato. E onde há mais aficionados é Ribatejo e Alentejo. E temos de defender os nossos interesses, os nossos costumes e as nossas tradições. E o que é que, na sua opinião, e agora falamos de tauromaquia... A nossa opinião é combater a radicalização que existe por parte do PAN e da extrema-esquerda. Ou seja, foi aprovada na Assembleia da República ao fim da proibição, foi aprovada na Assembleia da República a proibição de menores de 16 anos de assistirem a touradas. Eu acho que a educação aos filhos, aos pais pertence. A educação dos filhos aos pais pertence. Não deve haver uma intermissão, não deve haver qualquer tipo de restrições. Edalberto Figueiredo, falemos de áreas que sejam mais transversais, portanto, à população. A questão das acessibilidades, acha que o Distrito, portanto, está a servir em termos de acessibilidade? Sim. Agora, foi aquilo que já expliquei, Augusta. Com a conclusão do IP2 é uma mais-valia para o Distrito de Évora, é muito importante. E esta linha da ferrovia que está da ferrovia, a exatamente. Só que a ferrovia, para já, tudo quando sair, vai ser para transporte de mercadoria, mas tem que ser também para passageiros. Para resta saber onde é que vão ser as estações. Relativamente a essas estações, o que é que o Chega defende? Portanto, estão 3 programadas, ou pelo menos pensadas. Será no Alandoal, Vendas Novas e uma outra, pelo menos 3 pensadas. O que é que tem a propor, se for eleito, relativamente a estas paragens para já de cargas e descargas? Acho que devem avançar. Acho que é bom haver essas estações a funcionar. Agora sim, se calhar mais a nível nacional. Portanto, já não sei se explanou tudo aquilo que queria e que tem em mente para o Distrito. Sim, Augusta, está. A minha parte está. A nível do Distrito está. Temos aqui 10 medidas do Partido Chega: menos cargos políticos pagos pelos contribuintes, aumento de penas para crimes de corrupção, defender a autoridade dos professores, pensões dignas para todos os nossos idosos, menos dinheiro para o Estado e mais apoios às empresas e famílias, a prisão perpétua para crimes de homicídio e violação, apoiar e defender as nossas forças de segurança, direitos e deveres iguais para as minorias, defesa das liberdades e dos direitos dos cidadãos em tempos de pandemia, reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estes são os 10 pilares, portanto, em que assenta este programa do Chega para as próximas legislativas. Existem temas e áreas fraturantes, claro, sim. chamados, claro, sim. que destacaram o Chega desde a primeira hora da sua existência enquanto partido. Uma delas, a prisão perpétua, e outra também a questão da castração química. Para pedófilos. Para pedófilos. Os direitos e deveres iguais para as minorias. Quando o Chega se refere a direitos e deveres iguais para minorias, estamos a falar essencialmente num tema que foi sempre questões de pessoas de etnia cigana. É isso. Sim. No nosso Alentejo, de facto, existem muitas comunidades, e também no distrito algumas de Évora,
destas comunidades. Exato. A ser eleito, quais eram as suas primeiras propostas dentro deste tema? Se querem direitos, têm que ter obrigações como qualquer cidadão português comum. Ou seja, trabalhar, descontar, ter os próprios impostos. É isso. Considera que estas minorias Na minha área, têm... onde eu resido, já existe vários indivíduos de etnia cigana e que trabalham, que fazem os próprios. Nós não podemos generalizar. Portanto, tem algum pensado, chega algum plano de inclusão, por exemplo, destas pessoas? De inclusão. Na sociedade portuguesa? Não existe. Eles é que se discriminam às vezes. Nós tentamos integrá-los, eles às vezes não se querem integrar na nossa sociedade. Esse é que é o problema, Augusto. A meu ver. Esse é que é o problema. E assim sendo, qual é a solução, se for como diz? Não é fácil. Estas pessoas que eu lhe disse, os que trabalham, pagam impostos, esses estão sem inserir na sociedade. E os outros, Alterar por qualquer motivo, ou até o muitas pensamento vezes deles. porque a sociedade pode Não também... é fácil alterar o modo de pensar e de agir. Já agora, são só eles que não querem, ou a Não. própria sociedade portuguesa também não os aceita? Também pode ser. Também pode ser. Então temos aqui... É um problema sempre que não é fácil de resolver. É um pau de dois bicos. Menos dinheiro para o Estado, mais apoio às empresas e famílias. Que empresas e que família? O Estado é só um e nós já conhecemos. Há um grande leque, portanto, de famílias, as mais carenciadas, as de classe média baixa. As empresas, claro, as privadas, as pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas. Posso dizer uma coisa? Sim, pode, com certeza. Está aqui é para Augusto, dizer coisas. a primeira grande medida é combater a corrupção, que é o câncer da nossa sociedade. É a corrupção. O clientelismo, os compadrios, os favores. Isso tem que acabar. Cortar nas gorduras do Estado, nos cargos públicos, nos deputados existentes na Assembleia da República. Acabar com as subvenções mentalícias dos políticos. É isso. Essa é a primeira medida que o Chega tem que implementar. A administração interna, a reposição do CEF, muito importante. A reposição do CEF. Adalberto Figueiredo, no dia 30 vai a sufrágio, portanto, para saber se os eleitores lhe dão a confiança. Diga. Na parte da defesa, o princípio, aumento dos salários das forças de segurança, o aumento do subsídio de risco das forças de segurança, melhores condições e melhores meios para as forças de segurança. O princípio cívico da defesa dos polícias. Isso é muito importante. Então, o Partido Chega fez contas, portanto, àquilo que é o vosso programa, portanto, transformou isso em euros ou em milhões de euros e perceber se, de facto, o Estado tem essa capacidade, o Estado português, falo do Estado português, tem a capacidade, de facto, de implementar todas estas medidas. À parte de duas ou três que aqui estão, que são medidas que não envolvem, portanto, questões financeiras. Deve ter feito, não é a minha área, a parte económica, não estou por dentro da parte da economia. Não, mas poderia estar por dentro, saber se o próprio partido, que as medidas que nos está a falar são medidas a nível nacional. Exato. Portanto, se essa conversão está feita, portanto, naquilo que seria a despesa do Estado. Vou cortar aqui este. Posso ser. Ora bem, deixa-me lá ver aos 26. Então vamos agora só aqui acabar 26 minutos. 26 minutos cortar. Isto só já vai entrar no sábado, porque eu pensava que fosse hoje, mas temos aqui algumas cortes para fazer. Adalberto Figueiredo, ao dia 30, o que é que espera dos eleitores? Quer enquanto candidato do Chega, quer também, expondo muito a questão nacional do programa do Chega, a nível nacional.
acorda-se o que é que vai acontecer, portanto as portas têm, cada vez quem tem acompanhado esta campanha política, nomeadamente através de debates e entrevistas, percebe que poderá as portas poder-se-ão fechar dos vários partidos, e falamos, por exemplo, do PSD, que disse que não iria, provavelmente, não sei se este provavelmente se enquadra, fazer acordos com o Chega, porque, segundo ele, era um partido muito instável. Se não for o PSD, sendo que é o segundo partido da oposição, o primeiro partido da oposição, aliás, e o segundo partido do país, como é que vê o Chega, quer de facto que o eleitorado lhe dê a força e, assim, poder formar governo, o que é que acha que vai acontecer? Para já, apela a que os portugueses vão votar, essa é a primeira. Temos que baixar a taxa de abstenção, que é muito elevada, 50%. Isso é muito importante. Portanto, estamos a falar que neste momento, não sabemos ao dia, mas neste momento há cerca de 400 mil portugueses que estão infectados com esta nova variante do Covid-19, o Omicron. Mas segundo consta, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro diz que isso não é nenhum impedimento, que as pessoas podem ir votar. E concorda que as pessoas possam ir votar estando infectadas? Concordo, mas com um senão. Quer dizer, então a nossa economia parou, os restaurantes pararam, as empresas pararam por causa da pandemia. Mas concorda ou não, Edalberto, com esta medida, para que os portugueses possam ir votar? Concordo que para as pessoas irem votar diante as condições da Direção-Geral de Saúde, exatamente. Tem que respeitar, tem que haver respeito. Relativamente a coligações, isso é muito precoce. Para já, não acredito em sondagens, essa é a primeira. Hoje, se é uma sondagem que dão 5% ao Chega, eu não acredito que o Chega vá ter 5% das eleições. Nem pensar nisso é bom. Pode ser, mas não acredito. Relativamente a coligações, é muito precoce falar relativamente a isso, mas se o PSD ficar em segundo lugar, só consegue governar com o Chega, não consegue governar com mais partido nenhum. O Chega é a terceira força nacional. É o terceiro partido a nível nacional. Isso é que as pessoas têm que interiorizar. E tem que haver cedências da parte do Rui Rio. Penso eu. Se ele quiser governar, tem que ser com o Chega. Segundo se consta, o nosso Presidente André Ventura quer 4 pastas. Defesa, Administração Interna, Agricultura e Segurança Social. Tem que haver cedências. Só pode. Isso está nas mãos dele. Peço desculpa, Augusto. Não, sim. O ponto fulcral. O país tem que virar à direita. Nós temos que erradicar o socialismo da nossa sociedade, que tanto tem contribuído para destruir o nosso país. Já nos levou a 3 bancarrotas, nós estamos na 4ª bancarrota. Na 4ª. Isso é muito importante. Os portugueses têm que acordar e têm que ver que, entanto, tem prejudicado o nosso país. Isso é que é o principal. E eu julgo que os portugueses estão a acordar. Espero bem que sim.